Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre o tropeço do Inter Miami contra o Toronto. Era um jogo para ter vencido, afinal de contas o Inter Miami, que agora não é mais o líder da MLS, mas ainda tem um jogo a menos, jogou contra o vice-lanterna da competição. Mas assim, a gente tem várias coisas para falar sobre essa partida. Claro que o destaque, como sempre, acaba sendo o Messi, mas também tem outros destaques, só que negativos. Mas enfim, uma das coisas que mais me alegrou no dia de hoje, perante este jogo, claro, é ver novamente a narração da TNT Sports, especialmente com dois dos grandes comunicadores da mídia esportiva que a gente tem, que é o Vitor Sérgio Rodrigues e o Jorge Igor. Acredito que para quem seja fã de futebol e para quem é especialmente fã do Messi, tenha sido um conforto no coração, um toque nostálgico ver novamente o Jorge Igor narrando um gol do Messi, ele que já narrou tantos gols do Messi em Liga dos Campeões, e desde 2023, quando o Messi infelizmente saiu da Europa, talvez a gente achasse que nunca mais iria ver o Jorge Igor, por exemplo, narrando um gol do Messi, e hoje a gente teve essa sensação. Duas vezes! Uma delas, infelizmente, estava impedido, mas o outro gol foi validado. Enfim, fica aqui um carinho enorme que a gente tem por eles então. E tomara que a TNT Sports continue transmitindo os jogos do Inter Miami, porque facilita para todo mundo. Coisa mais boa, pô, a gente liga ali na Max, eu pelo menos que sou assinante, e já pode ver sem ficar buscando por links externos ou alguma coisa do tipo das transmissões lá norte-americanas. Mas rapaziada, vamos falar aqui então sobre o que interessa. O Inter Miami infelizmente perdeu de ganhar 2 pontos, somou apenas um com esse empate, contra um adversário fraquíssimo, por mais que tenha, vamos lá, Bernardeschi e o Insigne no seu time, dois jogadores mundialmente mais conhecidos pela passagem deles na Europa, mas assim, é um time muito fraco, não é à toa que é o vice-lanterna da competição, e o Inter Miami perdeu então a oportunidade de ficar mais uma rodada na liderança. É bem verdade que ainda tem um jogo a menos, vocês podem observar aí que os outros times têm 7 partidas, e o Inter Miami efetuou apenas 6 por enquanto. Claro que o destaque principal acaba sendo o Messi por tudo que ele gera na partida, e eu nem tô falando apenas do gol anulado e das oportunidades que ele cria, mas assim, parece que é chovendo molhado eu ficar falando isso sobre todo o vídeo que a gente observa do Messi, mas cada vez mais eu me impressiono com a capacidade que ele tem de conduzir a bola correndo em velocidade, com a bola coladinha no pé, assim, é de uma clareza. Teve um corta-luz que ele fez lá na lateral também, só com o corpo pro Fafá avançar com a bola, é de uma genialidade impressionante na minha visão. Enfim, o Inter Miami que até começa bem, 15 minutos bem intensos, o Messi fez um lançamento pro Jordi Alba no escanteio que ele acaba finalizando de primeira, construiu várias e várias oportunidades ainda, o jogo como um todo foi do Inter Miami. E o Toronto viveu de algumas escapadas, possibilidades, chances um pouco mais ocasionais, mas levou sim perigo ao gol do Callender, que agora retorna a ser o goleiro titular do Inter Miami. O que a gente viu também foi algumas oportunidades sendo desperdiçadas por alguns jogadores que infelizmente se tornaram destaques negativos. E aqui eu não vou seguir uma cronologia da partida, vou falar de alguns lances pontuais. No caso, o Suárez, mais uma partida que o Suárez infelizmente acaba fazendo abaixo, coisa que não é do feitio dele, mas infelizmente mais uma partida que o Suárez não consegue desempenhar o que a gente minimamente espera do jogador que tem a sua classe, mas aqui você coloca um cupom de desconto muito grande referente ao seu joelho. Eu acompanhei de perto quando estava cobrindo aqui o Grêmio também, em 2023, e eu sei de toda a situação que é com ele, todo o desgaste crônico da cartilagem, enfim, é claro que a corrida dele já não é mais a mesma, mas infelizmente hoje teve mais um lance que ele perdeu um gol de goleiro livre, claro que era uma bola em velocidade, uma escapada no segundo tempo já com o Fafá na ponta direita cruzando para ele, mas assim, é mais uma partida que ele faz abaixo. Não é à toa que foi substituído na metade do segundo tempo e entrou um jogador que é até complicado falar isso, eu observei os comentários de vocês no Twitter, no pessoal que acompanha, que fala sobre os jogos do Messi no Inter Miami. O jogador tem 18 anos, nascido em 2006. Estou falando de Obando. O que ele fez é de um jogador amador, assim, tentando ser uma crítica muito leve, mas é de um jogador amador. Pegar a bola e simplesmente baixar a cabeça, sendo que se ele desse uma mínima olhada pro lado, não precisava nem erguer tanta cabeça assim, era só tocar pro Messi, que ia sair na cara do gol. Ele tenta resolver o lance sozinho e se atrapalha completamente, aquilo ali vira uma bagunça, chegou a ser um lance bizarro. Eu li até um comentário falando que ainda dá tempo dele fazer o Enem e buscar alguma outra profissão. Não acho que seja pra tanto, é a primeira aparição que a gente vê dele, pelo menos no Inter Miami agora, mas caramba, é um lance realmente pra se indignar. Poderia ter dado a vitória ao Inter Miami, coisa que acabou não acontecendo. E poderia ter dado mais um gol pro Messi, então, que na partida de hoje chegou a 856 gols na sua carreira, chegou a 40 gols pelo Inter Miami, soma em 47 jogos pelo clube norte-americano, então 40 gols e 20 assistências, 60 participações em gols em 47 jogos. É realmente impressionante, mas é o que a gente espera de um jogador completamente extra-classe, extraterrestre, seja lá como você quiser definir o Messi. Rapaziada, o fato então é que o Inter Miami faz esse festival de oportunidades, consegue fazer um gol
com o Frederico Redondo, né, num lance que infelizmente o Suárez estava impedido, mas é ele que toca, então o Frederico Redondo chegar batendo de fora da área, mas como eu disse, então, Suárez impedido, o gol não validado. Teve também, então, o gol do Messi, um golaço, diga-se de passagem, mas que no primeiro momento do lance, infelizmente, ele acabou fazendo uma falta e devemos admitir também, temos que ser justos, acabou sendo falta do Messi sim naquele lance. Uma pena, porque era um golaço e acabou sendo anulado. O Inter Miami se aplicou muito naquele ditado do futebol, de quem não faz, leva. Criou tantas oportunidades, mas quando o seu adversário teve a sua chance, acabou fazendo quase que numa espécie de bate-rebate dentro da área ali que o Bernardeschi acabou conseguindo fazer o gol ali num toquinho pro gol do Callender. Achei até que o Inter Miami não teria força para reagir no primeiro tempo, mas aí então nos 49 surge a genialidade do Messi, quando ele recebe aquele passe ali da ponta esquerda do Segovia, nos 49 minutos do segundo tempo e consegue fazer aquela dominada que a bola sobe um pouquinho e bate de esquerda, um chute forte no canto do goleiro do adversário. Pelo menos esse valeu. Infelizmente, vou falar pra vocês, eu achei o primeiro gol até mais bonito. Eu tinha ficado empolgado com a narração do Jorge Igor, falando referente ao primeiro gol da história da MLS sendo transmitida pela TNT ser do Messi. No fim das contas, acabou não sendo porque não foi um gol validado, né? Acabou sendo o gol do Bernardeschi pelo adversário, mas o Messi então consegue fazer esse gol e levar o jogo empatado pro intervalo. O Inter Miami volta pro segundo tempo então. O Mascherano substitui o lateral direito, que eu acho que deu uma melhora significativa por aquele lado do campo, com o Fafá mais à frente e o Egedan jogando ali na lateral direita então, mas assim, por mais que o Inter Miami tenha criado várias e várias oportunidades no segundo tempo, pecou pela falta de efetividade. Não adianta você criar tantas oportunidades e não conseguir fazer o que interessa, que no fim das contas é o gol. Teve uma cobrança de falta também do Messi, só pra mim não deixar passar, que eu discuti com alguns de vocês no último vídeo sobre o jogo do Inter Miami, de como o Messi infelizmente não fez mais gols de falta. Já faz um tempo até um pouquinho extenso que o Messi não consegue mais fazer gol de falta, e eu li um comentário referente a que antigamente o problema do Messi nas faltas era a bola bater na trave, agora ele tá errando a própria goleira. Cara, eu acho que é uma coisa natural, enfim, daqui a pouco ele faz um gol de falta e tudo volta ao normal. Mas é fato que o Messi não fez mais gols de falta. Fez uma cobrança muito perigosa hoje, mas que infelizmente acabou ali não sendo gol. Enfim, o Messi ainda cria algumas outras oportunidades, tem uma finalização interessante de direita, tem uma bola que ele vem conduzindo também depois do erro do adversário e finaliza de canhota. Um jogo muito interessante. Ponto positivo, o Messi atuou 90 minutos, mais uma vez. Eu não sinto mais a mesma segurança que eu tinha de falar isso do Messi, porque antes da data FIFA eu falei isso, que o Messi voltou com tudo, mais um jogo 90 minutos, e o Messi infelizmente acabou sendo cortado por uma lesão dos jogos contra Uruguai e Brasil. Então assim, eu não tenho mais a mesma segurança de falar, tipo, nossa, que notícia maravilhosa, o Messi jogou 90 minutos. Mas hoje, por ele ter atuado o tempo inteiro na partida, é um ponto positivo, mas eu não comemoro com a mesma intensidade porque... Enfim, a gente tem um certo receio agora porque o Messi, infelizmente, desde que se mudou para os Estados Unidos, vem se lesionando muito. Mas, rapaziada, num aspecto geral, é isso. Um jogo interessante do Miami, mas falta efetividade pro time do Mascherano. Torço para treinar mais isso aí nos treinamentos, no dia a dia, porque o Inter Miami precisa melhorar essa pontaria. Jogadas trabalhadas, algumas até tem algumas trocas de passe interessantes, mas assim, falta alguma coisa. O Inter Miami, por exemplo, já não conseguiu mais fazer uma jogada que com Tata Martino funcionava mais, que era os jogadores ocuparem um espaço ao redor da área para dar uma liberdade maior para o Jordi Alba vir e fazer aquele famoso cruzamento rasteiro pro Messi, aquele passe que o Messi chega batendo de canhota no canto do goleiro. Isso acontecia mais na temporada passada com o Tata Martino. Desde que o Mascherano assumiu, é uma jogada que é manjada, muito manjada do Alba com o Messi, que não aconteceu mais. Então algumas jogadas trabalhadas precisam ser melhor efetuadas durante a partida. Mas rapaziada, acho que é basicamente isso aí que eu tinha pra falar com vocês então. Peço humildemente que se você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa as notificações, não custa nada, é de graça, sei que é chato pedir, mas é uma ajuda enorme aí pra mim. Vê se bato de uma vez esses 13 mil inscritos no YouTube, tá certo? Tamo junto, ó. Forte beijo aí pra vocês, uma boa noite. Tamo junto, até mais.